dons ministeriais para a igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O doutor, este versículo alista os dons de ministérios, líderes espirituais dotados de dons que Cristo deu à igreja. Paulo declara que ele deu esses dons, primeiro, para preparar o povo de Deus ao trabalho cristão, 4:12, segundo, para o crescimento e desenvolvimento espirituais do corpo de Cristo, segundo o plano de Deus. 4:13-16, eu estudo os ministeriais para o crente. Apóstolo, o título apóstolo se aplica a certos líderes cristãos. No Novo Testamento, o verbo apostelo significa enviar alguém em missão especial como mensageiro, representante pessoal de quem o envia. O título é usado para Cristo, Hebreus 3:1. Os 12 discípulos escolhidos por Jesus, Mateus 10:2, o apóstolo Paulo, Romanos 1:1, 2 Coríntios 1:1, Gálatas 1:1, outros, Atos 4:14, Romanos 16:7, Gálatas 1:19, 2:8-9, 1 Colossenses 2:6-7. Primeiro, o termo apóstolo era usado no Novo Testamento em sentido geral para um representante designado por uma igreja, como, por exemplo, os primeiros missionários cristãos. Logo no Novo Testamento, o termo se refere a um mensageiro nomeado e enviado como missionário ou para alguma outra responsabilidade especial. Ver Atos 4:14, Romanos 16:7, 2 Coríntios 8:23, Filipenses 2:25. Eram homens de reconhecida e dedicada liderança espiritual, ungidos com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagres. Cuidavam do estabelecimento de igrejas segundo a vontade e a pureza apostólicas. Eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da proclamação do evangelho. Atos 11:21-26, 13:50, 14:19-22, 15:25-26. Eram homens de fé, de oração, cheio do Espírito. Ver Atos 11:23-25. 13:2-5, 46:52, 14:1, 7:21-23. Segundo, apóstolos, no sentido geral, continuam sendo essenciais para o próprio Deus na igreja. Por outro lado, enquanto a igreja produzir e enviar tais pessoas, cumprirá a sua tarefa missionária e permanecerá fiel à grande comissão do Senhor. Mateus 28:18-20.
terceiro termo apóstolo também é usado no Novo Testamento em sentido especial, em referência àqueles que viram Jesus após sua ressurreição e foram pessoalmente comissionados por ele a pregar o Evangelho e estabelecer a igreja. Os 12 discípulos de Paulo tinham autoridade ímpar na igreja, no tocante à revelação divina e à mensagem original do Evangelho, como ninguém mais até hoje. Ver 2:20 nota. O ministério de apóstolo nesse sentido restrito é exclusivo e dele não há repetição. Os apóstolos finais do Novo Testamento não têm sucessores. Ver 1 Coríntios 15:8. Profetas. Os profetas eram homens que falavam sob o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse principais eram a vida espiritual e a pureza da igreja. Sob o novo conceito foram levantados pelo Espírito Santo, revelados pelo seu poder para trazerem a mensagem da parte de Deus ao seu povo. Atos 2:17, 4:8, 21, 14. Primeiro, o ministério profético do Antigo Testamento ajuda-nos a compreender o do Novo Testamento. A missão principal dos profetas e dos Antigo Testamento era transmitir a mensagem divina através do Espírito para encorajar o povo de Deus a permanecer fiel conforme os preceitos da antiga aliança. Às vezes eles também prediziam o futuro conforme o Espírito lhes revelava. Vê o estudo profeta do Antigo Testamento. Cristo e os apóstolos são um exemplo do ideal do Antigo Testamento. Atos 3, 22, 23, 13:1, 2. A função do profeta na igreja incluía o seguinte: a proclamação interpretava, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus por chamada divina. Sua mensagem visava exortar, examinar, consolar, edificar. Atos 2, 14, 36, 3, 12, 26, 1 Coríntios 12, 10, 14, 3. B. Devia exercer o dom de profecia, ver o estudo, dons ministérios para o crente. E às vezes ele era vidente. 1 Coríntios 29, 29, predizendo o futuro. Atos 11, 28, 21, 10, 11. Era dever do profeta no Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas 1, 14, 17. Por
causa da sua mensagem de justiça, o profeta pode esperar ser rejeitado por muitos nas igrejas, em tempos de mortidão e apostasia. Terceiro, o caráter e a solitude espiritual e o desejo e a capacidade do profeta inclui zelo pela pureza da igreja, João 17, 15 e 17. 1 Coríntios 6, 9, 11, Gálatas 5, 22 e 25. Profunda sensibilidade pela pureza da igreja. Diante do mal e a capacidade de identificar e detestar a iniquidade. Romanos 2, 12 e 9, Hebreus 1, 9, C. Profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos. Mateus 7, 15, 24, 11 e 24, Gálatas 1, 9, 2 Coríntios 11, 12, 15. D. Dependência contínua da palavra de Deus para validar sua mensagem. Lucas 4, 17, 19. 1 Coríntios 15, 3, 4. 2 Timóteo 3, 16. 1 Pedro 4, 11. É interesse pelo sucesso espiritual do reino de Deus e identificação com os sentimentos de Deus. Mateus 21, 11, 13, 23, 27, Lucas 13, 34, João 2, 14, 17, Atos 20, 27, 31. Quarto, a mensagem do profeta atual não deve ser considerada infalível, ela está sujeita ao julgamento da igreja, todos profetas e da palavra de Deus. A congregação tem o dever de definir e julgar o conteúdo da mensagem profética, se ela é de Deus. 1 Coríntios 14, 29 e 33. 1 João 4, 1. Quinto, os profetas continuam sendo imprescindíveis ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeitar os profetas de Deus caminhará para a decadência, desviando-se para o mundanismo e o liberalismo quanto aos ensinos da Bíblia. 1 Coríntios 14, 3, Mateus 23, 31, 38, Lucas 11, 49, Atos 51, 52. Se ao profeta e a injustiça, João
ao profeta não for permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência, denunciando o pecado e a injustiça, João 16, 8, 11, então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito. A política eclesiástica, a direção humana tomarão o lugar do Espírito. 2 Timóteo 3, 1, 9, 4, 3, 5, 2 Pedro 2, 1, 3, 12, 22. Por outro lado, a igreja com seus dirigentes, tendo a mensagem dos profetas de Deus, será impulsionada a renovação espiritual, o pecado será abandonado, a presença e a santidade do Espírito serão evidentes entre os fiéis. 1 Coríntios 14, 3, 1, 1 Tessalonicenses 5, 19, 21, Apocalipse 3, 20 e 22. Evangelistas. No Novo Testamento, evangelistas eram homens de Deus capacitados e comissionados por Deus para anunciar o Evangelho, as boas novas, a salvação aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade. A proclamação do Evangelho reúne em si a oferta e o poder da salvação. Romanos 1,16. Primeiro, Felipe, o evangelista, Atos 21,8, claramente retrata da obra deste ministério segundo o padrão do Novo Testamento. Felipe pregou o evangelho de Cristo, Atos 8, 4, 5, 35. Muitos foram salvos e batizados em águas. Atos 8, 6, 12. Sinais, milagres, curas e libertação de espíritos malignos acompanhavam as suas pregações. Atos 8, 6, 17, 13. Os novos convertidos recebiam a plenitude do Espírito Santo. Atos 8, 14, 17. Segundo o evangelista, é essencial no propósito de Deus para a igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. Tomar-se-á uma igreja estática, sem crescimento e indiferente à obra missionária. A igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista e tem um amor intenso pelos perdidos, proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. Atos 2, 14, 21, 41, quer dizer. Pastores. Os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Também são chamados presbíteros. Atos 20, 17. Tito 1,5 e bispos ou supervisores. Primeiro Tito 3,1, Tito 1,7. Primeiro, a tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, refutar
a heresia, ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local. 1 Tessalonicenses 5,12, 1 Timóteo 3,1,5, e ser um exemplo da pureza da sã doutrina. Tito 2,7,8, esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Hebreus 12, 15, 13, 17, 1 Pedro 5, 2. Sua tarefa é assim, descrita em Atos 20, 28, 31. Salvaguardar a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra as falsas doutrinas e os falsos mestres que surgem dentro da igreja. Ver o estudo dos pastores e seus deveres. Pastores são ministros que cuidam do rebanho, tendo como modelo Jesus, o bom pastor. 10, 11, 16, 1 Pedro 2, 25, 5, 2, 4. Segundo, no Novo Testamento, uma igreja local era dirigida por um grupo de pastores. Atos 20, 28, Filipenses 1:1. Os pastores eram escolhidos não por política, mas segundo a sabedoria do Espírito concedida à igreja, enquanto eram examinadas e qualificações espirituais do candidato e o estudo, qualificações morais do pastor. Terceiro, o pastor é essencial ao propósito de Deus para a sua igreja. A igreja que deixar de selecionar pastores piedosos e fiéis não será pastoreada segundo a mente do Espírito. Ver 1 Timóteo 3:1, 7. Será uma igreja vulnerável às forças destrutivas de Satanás e do mundo. Ver Atos 20, 28, 31. Haverá distorção da palavra de Deus e os padrões do Evangelho serão abandonados. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Membros da igreja e seus familiares não serão doutrinados conforme o propósito de Deus. 1 Timóteo 4, 6, 14, 16, 6, 20, 21. Muitos se desviarão da verdade e se voltarão às fábulas. 2 Timóteo 4, 4. Se por outro lado os pastores forem piedosos, os crentes serão nutridos com as palavras da fé e da sã doutrina e também disciplinados segundo o propósito da piedade. 1 Timóteo 4, 6, 7. Doutores ou mestres. Os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo. 4:12.
A missão dos mestres bíblicos é defender e perseverar mediante a ajuda do Espírito Santo. O evangelho que lhe foi confiado, segundo Timóteo 1:11-14, tem o dever de fielmente conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo e dos apóstolos, e nisso perseverar. Segundo, o propósito principal do ensino bíblico é perseverar na verdade e produzir a santidade, levando o corpo de Cristo a um compromisso inarredável com um modo piedoso de vida segundo a palavra de Deus. As Escrituras declaram em 1 Timóteo 5 que o alvo da instrução cristã literal, mente, mandamento e a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. Logo, a evidência da aprendizagem cristã não é simplesmente aquilo que a pessoa sabe, mas como ela vive. A manifestação na sua vida do amor, da pureza, da fé e da piedade sincera. Os mestres são essenciais aos propósitos de Deus para a igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres teológicos consagrados e fiéis à revelação bíblica não se preocupará pela autenticidade e qualidade da mensagem bíblica, nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. A igreja onde mestres e teólogos estão calados não terá firmeza na verdade. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias sem objeção e nela as práticas religiosas e ideias humanistas serão o fato, o guia no que tange a doutrinas, padrões e práticas desta igreja, quando deveria ser a verdade bíblica. Por outro lado, a igreja que acata os mestres teológicos piedosos e aprovados terá seus ensinos, trabalhos e práticas regidos pelos princípios originais e fundamentais do Evangelho. Princípios e práticas falsos serão desmascarados e a pureza da mensagem original de Cristo será conhecida e seus membros. A inspirada palavra de Deus deve ser o teste de todo o ensino, ideia e prática da igreja. Assim sendo, a igreja verá que a palavra inspirada de Deus é suprema autoridade e por isso está acima das igrejas e das suas instituições. Agora aqui em 1 Coríntios 12:7, dons espirituais para o crente. A perspectiva geral, uma das maneiras do Espírito Santo manifestar-se através de uma variedade de dons espirituais concedidos aos crentes. 12:7-11, estas manifestações do Espírito visam a edificação e a santificação da igreja. 12:7, ver 14
14, 26, estes dons e poder e capacidade para servir na igreja. E ministérios não são os mesmos de Romanos 12, 6, 8, Efésios 4, 1, mediante os quais o crente recebe poder e capacidade para servir na igreja de modo mais permanente. A lista em 12, 8, 10 não é completa. Os dons aí tratados podem operar em conjunto de diferentes maneiras. Primeiro, as manifestações do Espírito dão-se de modo de acordo com a vontade do Espírito. 12, 11, ao seguir a necessidade e também conforme o anelo do crente na busca dos dons. 12, 31, 14, 1. Certos dons podem operar no crente de modo regular e um crente pode receber mais de um dom para entendimento de necessidades específicas. O crente deve desejar dons e não apenas um dom. 12, 31, 14, 1. É antibíblico e insensato pensar que quem tem um dom de operação extraordinária, mais visível, é mais espiritual do que tem dons de operação mais exteriorizada, menos visível. Também quando uma pessoa possui um dom espiritual, isto não significa que Deus aprovará tudo quanto ela faz ou ensina. Não deve confundir dons do Espírito com os frutos do Espírito, o qual se relaciona mais diretamente com o caráter e a santificação do crente. Gálatas 5, 22, 23. 4. Satanás pode imitar a manifestação dos dons do Espírito. Os falsos crentes, disfarçados como servos de Cristo, podem fazer o mesmo. Mateus 7, 21, 23, 24, 11, 24. 2 Coríntios 11, 13, 15. 2 Tessalonicenses 2, 8, 10. O crente não deve dar crédito a qualquer manifestação espiritual, mas deve provar se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4, 1. 1 Tessalonicenses 5, 20, 21. Vê o estudo, prova genuíno no batismo no Espírito Santo. Os dons espirituais em 1 Coríntios 2, 8, 10. O apóstolo Paulo apresenta uma diversidade de dons que o Espírito Santo concede aos crentes. Nesta passagem, ele não descreve as características desses dons, mas, em outros textos das Escrituras, temos ensinos sobre os mesmos. Dom da palavra da sabedoria, 2:8. Trata-se de uma mensagem vocal sábia enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo.
Tal mensagem aplica a revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo. É uma situação ou problema específico. Atos 6, 10, 15, 13 e 22. Não se trata aqui da sabedoria comum de Deus para viver diário de que se obtém pelo diligente estudo e a meditação, mas nas coisas de Deus e na sua palavra e pela oração. Tito 1:5-8. Dom da palavra do conhecimento 2:8. Trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de variedades bíblicas. Frequentemente, este dom tem estreito relacionamento com o de profecia. Atos 5:10. 1 Coríntios 14, 24-25. Dom da fé. Não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural especial concedida pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas, a fé que remove montanhas, 3:2, e que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito, tais como as curas e os milagres. Veja Mateus 17:20, nota sobre a fé verdadeira, Marcos 11:22-24, Lucas 17:6. Dons de cura. Esses dons são concedidos à igreja para a restauração da saúde física para meios divinos e sobrenaturais. Mateus 4:23-25, 10:1, Atos 3:6-8, 4:30. O plural dons indica curas de diferentes enfermidades, a seguir que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Os dons de curas não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo. 12:11-30. Todavia, todos eles podem operar pelos enfermos, havendo fé. Os enfermos serão curados. Eu estudo cura divina. Pode também haver curas em obediência ao ensino bíblico. Tiago 5:14-16, ver Tiago 5:15. Dom de operação de milagres. Trata-se de atos sobrenaturais do poder que intervém nas leis da natureza. Inclui atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Ver João 6:2, ver nota o estudo do reino de Deus. Dom da profecia 12:10. É preciso distinguir a profecia aqui mencionada como manifestação momentânea do Espírito, da profecia como um dom ministerial na igreja, mencionando em Efésios 4:11, com dons de ministério, a
profecia é concedida apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros, profetas de estudo, dons ministeriais para a igreja. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio dele. Atos 2, 16, 18. Qual a profecia como manifestação do Espírito? Observe o seguinte: trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. 14, 24, 25, 29, 31, aqui não se trata da entrega de sermão previamente preparado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Profetizar não é primeira. Não. Se trata da entrega de um sermão previamente preparado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Estou repetindo aqui, irmão. Profetizar não é primeiramente predizer o futuro,
proclamar a vontade de Deus, exortar e levar o seu povo à retidão e à fidelidade e à paciência. 14:3 eu estudo profeta no Antigo Testamento. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa. 14:25 ao prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. 14:3, 25, 26, 31. A igreja não deve ter como infalível toda profecia desse tipo, porque muitos falsos profetas estarão na igreja. 1 João 4:1. Daí toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. 14:29 e 32. 1 Tessalonicenses 5:20 e 21. Ela deverá adequar-se na palavra de Deus. João 4:1. Para a santidade de vida dos ouvintes e ser transmitida por alguém que de fato vive submisso e obediente a Cristo. 12:3. O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não a do homem. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja de então buscava revelação ou orientação através dos profetas. A mensagem profética ocorria na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isso. 12:11. Dom de discernimento de espíritos. 12:10. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador de dom de discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir-se a mensagem provém do Espírito ou não. Ver 14:29, notas 1 João 4:1. No fim dos tempos, quando os falsos mestres, Mateus 24:5, a distorção do cristianismo bíblico aumentarão muito. Ver 1 Timóteo 4:1. Esse dom espiritual será extremamente importante para a igreja. Dom de variedade de línguas. 12:10. No tocante às línguas, que significa língua como manifestação sobrenatural do Espírito, notemos os seguintes fatos. Estas línguas podem ser humanas ou vivas. Atos 2:4-6. Ou uma língua desconhecida da terra. Língua dos anjos. 3:1. Ver capítulo 14. Ver também o estudo falar em línguas. Como dom abrange o espírito do homem, o Espírito de Deus, que entrando em muita comunhão faculta ao crente a comunicação direta com Deus, na oração, no louvor, no bendizer, na ação de graças, expressando-se através do Espírito mais do que da mente. 14:2-14. E orando por si mesmo ou pelos próximos, sobre
a influência direta do Espírito Santo à parte da atividade da mente. 14, 2, 15, 28, Judas 20. Línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e significado da mensagem. 14, 3, 27, 28. Esta pode conter revelações e advertência profecia ou ensino para a igreja. 14, 6. Deve haver ordem quanto ao falar em línguas, em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxito ou fora de controle. 14, 27, 28. Vê o estudo, falar em línguas. 9. Dom de interpretação de línguas. 12, 10. Trata-se da capacidade conhecida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem espiritual pode conter ensino sobre adoração e oração, ou pode ser uma profecia. Toda a congregação pode assim desfrutar desta revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. 14, 6, 13 e 26. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em língua ou de outra pessoa que fala em línguas. Deve orar para que possa interpretá-las. 14, 3. Aleluias, aleluias. Que o Espírito Santo continue falando a cada coração, edificando e exortando na sã doutrina. Amém?